Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o último dobrador de Ares, de Ar, Ang, a lenda. Se fizerem live action, já sabem onde procurar. Ó! A qualidade do cosplay. Só dá pra ver de frente. Se vê de pó, aí não dá. Mas o que vale é a intenção. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo nosso que o Jovem Otaku não pode rir, hein? Se você estiver rindo... Não pode rir não, viado. Oh, não ri de mim não, mano. Oh, tô fazendo esforço aqui pra agradar vocês. Olha isso aqui, viado. Olha isso aqui, mano. O bagulho nem... Olha aqui, mano. Pintei com canetinha, mano. Nem tem caneta azul, aí foi verde. Não tem caneta azul, não tem, filho. Aí foi a verde. Dessa vez a gente vai estar conferindo. Entenda como cada Shichibukai se tornou um pirata em One Piece. História completa. Isso pra mim vai ser bastante interessante, porque eu particularmente não entendi às vezes como alguns Shichibukais entraram. Então vai ser muito foda ver como cada um entrou, beleza? Então se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o likezão insano pro dobrador de ar. Se você ainda não é inscrito, o que você tá fazendo? Se inscreve, doidão! Seja muito bem-vindo, ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores? Então bora conferir. Entenda como cada Shichibukai se tornou um pirata em One Piece. História completa. Ah, como cada um se tornou um pirata. Ah, entendi. Go! Os Shichibukai são 7 piratas incrivelmente poderosos aliados ao governo mundial. Eles eram uma das 3 potências que mantinham o equilíbrio do mundo de One Piece. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar como cada Shichibukai começou sua vida pirata. Quero ver. Como eles se tornaram Shichibukai. Do Flamengo eu conheço, Jinbe eu conheço. Para as histórias. Mihawk? Drácula e Mihawk. Ah, Mihawk bora é um ver. espadachim muito habilidoso. E por causa de suas habilidades, ele começou a ganhar fama nos mares de One Piece. Antes mesmo da grande era dos piratas, que aconteceu há 24 anos atrás. Com seus domínios quase perfeitos com a espada, ele começou a desafiar oponentes cada vez mais poderosos, vencendo os maiores espadachins do mundo, até que ninguém mais pudesse desafiá-lo, ganhando assim o título de espadachim mais forte do mundo. Pouco tempo depois, o Roger foi capturado pela marinha e participou da sua execução. E algum tempo depois da morte do Roger, com a grande era dos piratas começando, o governo mundial, temendo os poderes do Mihawk, o convida para se tornar um dos 7 senhores do mar. E assim, ele se torna um Shichibukai. Brabo! Após isso, o Mihawk era tão forte que se tornou um grande rival do Shanks, e ele frequentemente procurava o Shanks para duelos. As suas batalhas eram tão intensas que ecoavam por toda a Grand Line. Caralho, mano. Depois que o Shanks perdeu um dos seus braços, o Mihawk parou de desafiá-lo para duelos, e os dois apenas permanecem companheiros. Amigos, né? Hancock. A boa. O Hancock nasceu como uma muito garota fofinha, incrivelmente bela. A sua beleza encantava até mesmo os homens mais difíceis. Então, aos 12 anos, ela e sua tripulação dos piratas Kuja. Mas em um dia, enquanto estavam navegando em seu navio, de repente elas foram atacadas e capturadas por traficantes de escravos e vendidas aos nobres mundiais. Durante seu tempo como escrava, elas sofreram muitas torturas. Eles deram para Hancock a Mero Mero no Mi, a fruta do amor, apenas para ela entreter os seus captores. Filha das putas, né, velho? Eles sofreram os maiores horrores imagináveis. Mas 4 anos depois, o Fisher Tiger, ainda bem, filho, salvou salvou elas. Libertou todos os escravos que conseguiu sem discriminação, mesmo que o seu objetivo fosse simplesmente a libertação dos escravos homens peixe. Salvou todo mundo, velho. A Hancock com suas irmãs conseguiram escapar. Deixadas sem ter para onde ir, elas acabaram sendo resgatadas pela gloriosa O Silvers Rayleigh
e a Shaku Yako. Brabo. Foram trazidas de volta para casa, mas o símbolo de escravidão ficou gravado em suas costas. A Hancock então escolheu esconder a marca e os seus poderes de Akuma no Mi e disse aos seus companheiros Kuja que era uma punição por matar uma Górgona. E com isso, elas ganharam o apelido de Irmãs Górgonas. Da hora. Infelizmente, apesar de ser libertada, as experiências que a Hancock passou a mudaram completamente. Ela cresceu desconfiando de todos, especialmente dos homens. Ao longo dos anos, a Hancock se tornou uma pessoa fria, não demonstrando qualquer sentimento de bondade ou de sensibilidade. Será? Sendo egoísta e indiferente até mesmo com seu povo. Então assim, quando a Hancock tinha 18 anos, ela se tornou a Imperatriz dos Kuja e rapidamente ganhou uma reputação grande pelos mares de One Piece. Linda! De ainda ser bem jovem. Isso chamou a atenção dos fuzileiros navais e até mesmo do governo mundial, que ficaram com medo do seu potencial. Então foi oferecido para ela o posto de Shichibukai. E a Hancock aceitou, formando um tratado com o governo para proteger sua terra natal. Boa, Hancock e Luffy. Shippo! Edward Weevil. Weevil Esse é o que eu menos conheço. Filho do Edward Newgate, o Barba Branca, uma afirmação que é muito questionada. O seu visual é bem inspirado em como o Barba Branca era no seu auge, e ele é filho da Miss Bakin, a autoproclamada amante do Newgate, que já navegou junto com ele. Weevil possui uma força incrível, e por admirar muito Barba Branca, ele também decidiu se tornar um pirata e começou a navegar pelos... Será que ele tem Akuma no Mi? Acho que não, né? E reconhecimento. Não deve ter Akuma no Mi, né? Um pirata que se diz ser filho do Newgate, o homem mais forte do mundo, e por ele ter começado a ganhar destaque nos mares de One Piece, mostrando sua incrível força, isso chamou a atenção do governo mundial. E então, ele foi convidado para se tornar um Acho que ele não deve ter Akuma no Mi, não. Crocodile. Crocodile. Começou a se aventurar nos mares do mundo com... Olha ele, mulher. E ele testemunhou a execução do Gold Roger em Logtown. Depois disso, com a grande era dos piratas começando, o Crocodile, inspirado por isso, começou a desejar ser o novo rei dos piratas e começou a navegar em busca do seu sonho. Durante seu tempo ainda como novato, ele se encontrou com o Empório Ivankov, que acabou descobrindo... Eu acho que ele era uma mulher mesmo. Eu acho que é. Soubesse o seu segredo obscuro. Seguindo viagem... Mas não a mãe do Luffy. As mulheres sim. O Crocodile foi para o novo mundo e se adaptou àquele ambiente desafiador, ganhando ainda mais conhecimento depois de adquirir a sua Akuma no Mi, a Suna Suna no Mi, e sendo reconhecido como um dos piratas com maior potencial pelo governo mundial. E com isso ele foi convidado a ser um Shichibukai. Eu acho ele da hora, velho. Mas apesar de ser um Shichibukai, ele não desistiu do seu sonho de ser o rei dos piratas e continuou navegando pela Green Line, até que ele se encontrou com o Barba Branca e sofreu uma derrota humilhante, o que fez ele perceber a diferença de força entre ele e os imperadores do mar, e por isso ele desistiu do sonho de ser o rei dos piratas, mas traçou outros planos, construindo uma organização criminosa chamada Baroque Works, para encontrar uma arma ancestral e aumentar seu poder de influência pelo mundo, e também para conseguir enfrentar os monstros que são os Yonkous. Da hora. Gecko Moria. O Moria tinha 26 anos, o Moria viajou até Logtown e assistiu à execução do Gold Roger. Ele ouviu o discurso do Roger sobre seu tesouro One Piece e ficou inspirado para se tornar o novo rei dos piratas. Então, depois da execução do Roger, ele levantou sua bandeira pirata, juntou uma tripulação de pessoas vivas e começou a navegar pela Green Line,
se destacando como um dos piratas com maior potencial da época. Um ano depois, ele tinha uma recompensa de 320 milhões pela sua cabeça. Aí ele foi enfrentar quem? Ah, o Kaido. Viajava pela região de Ring. Que foda, mano. Os piratas do Moria entraram em um confronto contra os piratas das feras do Kaido. Durante essa batalha, o Moria roubou o cadáver do Ryuma do seu túmulo junto com a sua espada Shusui. Caralho. A batalha contra o Kaido resultou em toda a tripulação do Moria sendo morta. Então, depois da sua derrota, o Moria começou a tentar ganhar poder suficiente para derrotar o Kaido. E com os poderes da sua Akuma no Mi, ele passou a procurar companheiros mortos-vivos, em vez de companheiros normais. Retornando ao seu mar natal, West Blue, ele construiu o Thriller Bark, um dos maiores navios piratas do mundo. Ele também se encontrou com Hogback, um médico extremamente inteligente que conseguia criar corpos zumbis, que poderiam voltar à vida com as sombras que o Moria Desgraçado, mano. Então, para construir um exército, o Moria roubou cadáveres de todo mundo, como Capitão John, Ryuma e Ors, para que Hogback os transformasse em zumbis. Com isso, o Moria ficou muito conhecido e foi chamado por parte dos 7 Chichibukai, parece um sapo, o qual ele aceita e passa a ficar no Triângulo Florian, emboscando qualquer um que entrasse, procurando sombras fortes para roubar e adicionar aos seus zumbis feitos pelo Hogback. Brabo. Ó o Jinbei. Nasceu no orfanato ao lado do Arlong, do Macro e do Fisher Tiger. Ele ainda pequeno treinou no dojo de Karate Homem Peixe e ganhou uma faixa preta. Ele então cresceu e eu acho muito da hora esse personagem, mano. Muito da hora. Mas depois que Fisher Tiger atacou Mary Joyce, ele se demitiu do posto e se juntou aos Piratas do Sol, comandado pelo Fisher Tiger. Brabo. Nos Piratas do Sol, eles lutaram várias vezes contra os fuzileiros navais e libertaram vários escravos. Uma delas foi a Koala, uma garotinha que teve um trauma linda que reprimiu todos os seus sentimentos. Mas pouco tempo depois, o Tiger acabou ficando muito ferido por um ataque dos fuzileiros navais e por não aceitar uma transfusão de sangue humana, ele acabou morrendo. Que bosta, né? Com que o Jinbei assumisse o seu legado e se tornasse o novo capitão dos Piratas do Sol. Os Piratas do Sol então continuaram lutando contra a Marinha, e o Jinbei continuou vivendo pela vontade do Tiger. Com isso, ele ganhou uma recompensa de 250, doidão, vai tirando. Então um dia, um morcego mensageiro do governo enviou para o Jinbei um convite para se juntar aos Chichibukais. O Jinbei então aceitou para aumentar o vínculo entre as espécies, já que um homem-peixe seria aliado do governo. Sim. E se tornou um dos 7 Chichibukais. Brabo. Bartolomeu Kuma. Kuma antigamente era o rei do reino Sorbet, uma nação do South Blue, mas depois disso ele se tornou um pirata. Como pirata, ele era violento. Muito da hora, velho. Essa fruta é da hora. Ser brutal além da medida. Por causa disso, ele era conhecido como Tirano Kuma. Mas apesar de sua figura imponente e de sua reputação passada, o Bartolomeu Kuma é uma pessoa muito calma e quieta. Algum tempo depois, o Kuma secretamente se juntou aos revolucionários e trabalhou ao lado do Dragon e do Ivankov, mantendo isso em segredo e agindo ainda como um pirata. Por sua fama como um pirata tirânico e temido, o Kuma foi convidado pelo governo para se tornar um Chichibukai, e ele aceitou. Enquanto trabalhava para o governo, ele aparentemente fez... Essa cena aí é foda, velho. Essa cena é foda. Se tornar uma cobaia em experimentos do Dr. Vegapunk. Ele então permitiu que o Vegapunk modificasse todo o seu corpo, trocando partes do seu corpo por peças mecânicas. A sua modificação em um ciborgue foi um processo lento, com cada uma das partes de seu corpo sendo modificadas uma a uma, que dó, mano. dando apenas a sua cabeça para o final.
Dom Quixote do Flamengo. Eita! O Doflamingo nasceu na família Dom Quixote, uma das 20 famílias reais de nobres mundiais que se mudaram para Mary Joyce. Mas, quando o Doflamingo tinha 8 anos, o seu pai decidiu deixar de ser um nobre mundial e viver uma vida aí foi foda. Esposa. Então, depois de se mudar para um país desconhecido do norte, mesmo depois do seu pai ter renunciado ao título de nobre mundial, as pessoas não aceitaram eles por odiarem os nobres. Então, o povo do país perseguiu ele e sua família. Eles incendiaram sua mansão e levaram a família para um barraco improvisado. Filha das putas, velho. Pilha de lixo, forçando as crianças a comerem em latas de lixo por desespero. Quando seu pai clamou para os nobres mundiais pedindo já era, ajuda, filho. eles foram rejeitados. E algum tempo depois, vivendo naquela situação, a mãe do Doflamingo morreu de uma doença. Mais tarde, os cidadãos furiosos foram até o barraco deles e atacaram o Doflamingo, o seu irmão e o seu pai. Os três foram muito espancados, mas sobreviveram. E foi aí então que o Doflamingo jurou matar todo mundo. É também? Puta que pariu, velho. A experiência ficaria com o Doflamingo por muitos anos. E ele começou a culpar seu pai por todo esse sofrimento a partir daí. Algum tempo depois, o Doflamingo se encontrou com Tribble e mostrou para ele sua nova habilidade de usar o Haki do Conquistador, nocauteando uma multidão inteira. Impressionado, o Tribble acreditou que o Doflamingo foi escolhido pelo céu, e então deu a ele a Ito Ito no Mi, a muito louco essa fruta do fio, pistola, dando ao Doflamingo o poder de se vingar de qualquer um que ele quisesse matar. Então, aos 10 anos, o Doflamingo decidiu matar seu pai para recuperar seu antigo status de nobre mundial. Com a pistola presenteada pelo Tribble, o Doflamingo atirou na cabeça do seu pai enquanto ignorava os pedidos do seu irmão para parar com aquilo. Ele então retornou a Mary Joyce com a cabeça do seu pai na tentativa de recuperar seu antigo status de nobre mundial, mas ele foi rejeitado como parte de uma família de traidores. Desde então, ele jurou vingança contra os dragões celestiais por rejeitá-lo. Essa é da hora a vingança dele, mano. Ele criou sua própria tripulação pirata, recrutando vários aliados que o seguiam cegamente. Com isso, ele passou a saquear vilas e fazer ataques brutais sem nenhuma compaixão, construindo uma reputação na base do medo. Ele também passou a roubar dinheiro dos nobres mundiais. Filho da puta, velho. Conseguir o posto de Chichibukai, se tornando assim um dos 7 senhores do mar. Brabo! Marshall de Teach. O Teach cresceu como e viveu a maior parte da sua vida sozinho. Mas quando ele tinha 12 anos, ele se encontrou com Barba Branca e a sua tripulação e pediu para se juntar a eles. O Barba Branca então aceita e o Teach entra para o bando dos piratas do Barba Branca. Mas, na verdade, o Teach só estava procurando uma Akuma no Mi específica, conhecida como Yami Yami no Mi. E ele só cara dele, mano, tripulação do Barba Branca, porque achou que assim teria uma chance maior de obter a fruta dessa maneira. Ele acabou se tornando um membro da 2ª divisão do Ace. Um dia, o comandante da 4ª divisão dos piratas do Barba Branca encontrou uma Akuma no Mi, que o Teach a reconheceu como sendo a Yami Yami no Mi, a única razão pela qual ele se juntou à tripulação. Desesperado para obter a fruta a qualquer custo, o Teach atacou. Que bosta, velho. Ele podia ter conversado com o cara, tá ligado? A fruta e podia ter conversado. Criando seu próprio bando pirata e adotando o nome de Barba Negra. Depois que os piratas do Barba Branca descobriram isso, o Ace partiu para encontrar o Teach por trair a tripulação, e o encontrou enquanto ele estava saqueando uma vila. O Ace, então furioso, luta contra o Barba Negra, mas com os novos poderes de sua Akuma, já era. O Barba Negra, que estava muito poderoso, derrota o Ace e o entrega ao governo mundial, em troca de receber o posto de Chichibukai. E assim, o Barba Negra, foi muito inteligente, mano. Muito. desconhecido pelo governo, se torna um Chichibukai.
Bug. Ah, o Bug. Que nasceu na Grand Line há 39 anos atrás, e quando tinha pouco menos de 9 anos, ele se juntou aos Piratas Roger, começando a sua vida pirata. Enquanto navegava com a tripulação, os piratas do Roger invadiram outro navio e encontraram uma Akuma no Mi. O Bug ficou muito interessado quando descobriu que ela valia 100 milhões de berries. Vou vender. Ao pegar essa Akuma no Mi, o Bug se ofereceu para comê-la. Com isso, ele criou uma fruta falsa e comeu ela na frente da tripulação, com ele ficando com a Akuma no Mi verdadeira. Filho da puta, velho. Bara no Mi. O Bug planejava deixar os piratas Roger vender a fruta, ficar rico e formar sua própria tripulação pirata poderosa. Mas o Shanks de repente aparece onde ele está, forçando ele a esconder a fruta na boca. O Shanks então foi embora, mas voltou no mesmo instante para dizer algo para ele. E no susto, o Bug engoliu a fruta, ganhando os poderes da Bara Bara. Já era, filho. A fruta dos pedaços. Com isso, ele começou a guardar rancor do Shanks. Após isso, o Bug viajou com sua tripulação por vários lugares, passando em Skypiea, Water 7, Tequila Wolf, Ilha dos Homens Peixe, País de Wano e Zou. Mas pouco antes de chegarem na última ilha, o Bug ficou doente, e ele com o Shanks ficaram para trás e não chegaram em Laugh Tale. Depois que o resto da tripulação retornou da ilha final, o Roger ficou conhecido como o Rei dos Piratas. Brabo! Mas um dia, ele anunciou que estava desfazendo a tripulação, então cada um seguiu seu caminho. Um ano após a dissolução, o agora Rei dos Piratas Gold Roger foi executado pelo governo mundial, e o Bug assistiu chorando a execução. Depois disso, ele decidiu criar sua própria tripulação Bug, escondendo que... E os comandantes Yonkos ali, ó. Ele criou os Piratas do Bug e começou a fazer Mr. Tree, mares do East Blue. Comandante Yonko. Pouco tempo depois, enquanto ele estava procurando pelo tesouro do Capitão John, o Bug entra acidentalmente em uma guarnição dos fuzileiros navais e acabou sendo capturado e preso no nível 1 de Impel Down. Burro pra caralho. Enquanto estava preso, ele tentou fugir de lá. E enquanto tentava fugir, ele se encontra com o Luffy, que tinha invadido Impel Down e estava atrás do Ace. O Bug então se junta com ele e junto com o Galdino que eles encontraram lá, o Bug solta todos os prisioneiros Brabo. do 2 e todos eles fogem de Impel Down e vão para Marineford, participando do maior conflito da história até agora. Por causa disso, os marinheiros decidem pesquisar o histórico do Bug e descobrem que ele já fez parte dos piratas. Eita! E supondo que por isso ele é muito poderoso, enviam um convite para ele se tornar um Shichibukai. Justo. E o Bug, se aproveitando disso, aceita e se torna os 7 Senhores do Mar. Trafalgar Law. Oh, LOL, é verdade. No país de Flevens, no North Blue, que era conhecido como a Cidade Branca, pela cor do chumbo branco. Que dó, mano. A história dele dá mó dó também, mano. Lau vivia lá com seus pais, que eram médicos, e também com sua irmã mais nova. Na infância do Lau, começaram a aparecer sintomas de envenenamento pelo chumbo branco extraído da cidade, e o Lau estava contaminado. Por isso, ele não iria conseguir viver... Todo mundo estava contaminado, né? Todo mundo. Por causa dessa doença, países vizinhos que acreditavam que a doença era contagiosa começaram uma batalha contra Flevens e mandaram equipes de extermínios para varrer a cidade. Enquanto isso, os pais do Lau, que eram médicos, estavam fazendo tudo o que podiam para ajudar as pessoas, mas não podiam fazer muito sem os suprimentos adequados. Além disso, a irmã do Lau, que estava em estágio avançado da doença, estava lentamente perdendo sua vida. Mas, de repente, durante a destruição do país, uma equipe de extermínio atirou nos pais do Lau. Seus amigos também foram atacados, e o hospital em que sua irmã pegou fogo foi incendiado com ela lá dentro. Tenso, tenso. Completamente destruído emocionalmente, consegue escapar e se esconder no meio de cadáveres que seriam enviados para fora da cidade. Tendo perdido tudo e todos que ele amava, o Lau só pensava em uma coisa:
coisa: destruir o máximo que pudesse do mundo sem acreditar em mais nada. Fugindo de lá, ele chegou na cidade Spider Miles, onde se encontrou com o Doflamingo e se juntou aos piratas Don Quixote. Lá ele também conhece Corazon do Doflamingo. Enquanto ele conversava, o Corazon acaba descobrindo que o Lau é do clã D, e os dois passam a conviver mais, mesmo não gostando um do outro. O Corazon passou a levar o Lau para vários hospitais para tentar curar de alguma forma sua doença, mas todos trataram o Lau com despeito e se recusaram a tratá-lo. Bando de filha da puta! Acontecia, o Corazon batia nos médicos e queimava seus hospitais de raiva. Foda-se! E depois de 6 meses, o Corazon finalmente revelou que gostava do Lau e que só queria ajudá-lo, já que ele conhecia sua dor. Ao ouvir isso, o Lau ficou extremamente feliz por finalmente encontrar alguém que o entendia, e os dois se tornaram melhores amigos. Mas depois que o Corazon trai o Doflamingo para salvar o Lau, roubando e dando para ele a Ope Ope no Mi, o Doflamingo fica extremamente furioso. A puta mais apelona. O seu irmão, o Doflamingo, atira e mata o Corazon. Enquanto isso, Lau só pôde fugir chorando, vendo seu amigo morrer. O Lau então cresce e se torna um pirata poderoso, líder dos piratas Heart. Ele, usando os poderes da sua Akuma no Mi, envia o coração de 100 piratas para o governo mundial, colocando a vida deles nas suas mãos. E assim, por causa desse ato, o governo decidiu dar para ele o posto de Shichibukai. Brabo! E bom, galera, comenta aqui qual história... Top, ficou muito foda esse vídeo, mano, maravilhoso. Que você tenha gostado desse completo, vídeo. né? E se você gostou, deixe o seu like, porque isso me ajuda demais. Sim, senhor. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo... Se inscreva no canal e ative o sininho. Pode deixar, doidão. Todo vídeo novo vai chegar aí pra você. E você não vai perder nenhum. Sim, senhor. Muito obrigado por ter... Tamo junto. Aqui, e até o próximo vídeo. Tchau! Sensacional esse vídeo nosso aqui do Jovem Otaku aí, falando sobre todos os nossos queridos Shichibukais, tanto os do passado quanto os do presente, porque teve uma mudança aí, alguns saíram, alguns entraram, o próprio Barba Negra, né, foi um que acabou entrando, depois acabou saindo. Na realidade, ele buscou o histórico inteiro do personagem, né, dos personagens, achei muito da hora. Por exemplo, ele mostrou, tipo, a Hancock, que tem ela criança, o próprio Shanks, o próprio Bug, que tem ele criança, Barba Negra também tem a história dele criança, o LOL. Então achei que da hora que ele fez, tipo, um resumão inteiro do personagem, de como, dos personagens que tem alguma parte relacionada à parte deles criança. Ele falou, mano, olha essa porra, velho. Eu paro pra olhar e eu falo, mano, olha. A careca até brilha. O dublador, o último dublador de ar, rapaziada. O famoso Lucas Careca. Lucas Calvo foi ontem, hoje, Lucas Avatar. Mas, continuando a análise, achei muito dado porque ele meio que trouxe um resumo sobre todos os Shichibukais, tipo, da infância, adolescência, até eles se tornarem o motivo pelo qual cada um se tornou um Shichibukai. Achei muito da hora. Ele trouxe aí Mihawk, trouxe o Kuma também, que o Kuma eu acho uma das histórias mais tristes dele adulto agora, né, porque pelo menos da última vez que eu vi ele era tipo meio que um escravo de um Tenryubito lá, mó triste, realmente bem triste. E é bem da hora que, tipo, toda a construção, né, que o Oda fez de todos os personagens até eles se tornarem Shichibukais, e agora foi desfeito o sistema Shichibukais, então a Maria voltando a perseguir eles, o Bug se tornando um Yonko. Então, mano, muito mistério ainda em One Piece, mas achei que esse vídeo nosso aqui do Jovem Otaku ficou bem completo, trazendo um resumo de todos os personagens, tanto da história, tanto do motivo pelo qual todos eles se tornaram Shichibukais. Beleza? Então é isso. Lembrando que segundo o link da descrição, o link do nosso vídeo, Jovem Otaku. Se você puder deixar o like lá no vídeo dele, deixar o like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.